14 de dezembro de 2024, Caraguatatuba, São Paulo. Larissa Cristina voltava para casa quando desaparece. Os pais logo buscam pela filha, que seria encontrada alguns dias depois, já sem vida, no meio de uma mata local. O crime aconteceu e agora a mãe busca por justiça e busca também saber qual o enredo macabro pelo qual sua filha passou. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter, que eu não gostaria de ter. Eu nunca gostaria de entrevistar uma mãe pela morte de uma filha, ou de um pai pela morte de um filho ou de uma filha, ou de uma esposa. É muito triste sempre para a gente que a gente tenha que conversar sobre a partida de uma pessoa de uma forma tão cruel. Mas já que o crime aconteceu, que ele tenha justiça. Então a gente espera que assim ajudar, inclusive a Shirley. Shirley, muito obrigado por ter topado falar com a gente sobre a morte da sua filha, que aconteceu no final de 2024, numa época de Natal, numa época de Ano Novo, numa época onde as pessoas celebram em família, celebram entre amigos, falam de vida, e você teve que passar por falar de morte. Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço porque pelo seu canal muitas pessoas vão poder me ouvir, vão poder ouvir o clamor de uma mãe pedindo por justiça à sua filha. Exatamente. Espero ajudar você nisso. Pode falar. A gente está com um pequeno delay quando eu falo para a Shirley poder ouvir, então já avisando logo de começo da entrevista. Shirley, tudo começou no dia 13 de dezembro de 2024, é isso? Dia 14. 14? Dia 14 de 2024. O que aconteceu nesse dia? Como de costume, a minha filha sempre ligava para alguém buscar ela. No dia 14, minha filha ligou para mim, mandou uma mensagem: mãe, vem me buscar. Eu falei que já estava indo. Ela perguntou para mim se estava serenando. Eu falei: tá serenando fraquinho, filha. Ela falou para mim: não precisa vir não, que eu vou chamar o Uber. Eu falei para ela: tem certeza? Ela falou: tenho. Ela falou para mim: não precisa vir não, não precisa sair não. Foi as últimas palavras que ela falou comigo. Ela estava onde? Onde que ela estava? Ela estava trabalhando, é isso? Isso, no supermercado Chibata. Todo dia, ela trabalhava lá fazia muito tempo? Fazia 6 meses. Ela tinha quantos anos? 21. Era muito nova. Era costume, ela já trabalhava há muito tempo, era normal vocês sempre irem buscar ela? Sempre. Ela nunca veio embora sozinha. Porque esse daí não é o primeiro emprego dela, ela já trabalhou no negócio salgado, mas como não era registrado, e ela queria fazer curso de enfermagem, e a situação financeira minha não dá, porque eu sou auxiliar de serviços gerais, ela falou: mãe, eu quero arrumar um serviço registrado, porque é melhor para mim. É onde ela conseguiu no Chibata. Entendi. Daí ela deu início à enfermagem dela que ela tanto queria, e começou a trabalhar no Chibatão, aqui em Caraguatatuba. E era longe onde ela morava, de onde ela trabalhava? Dava uns 20 minutos a pé. De carro, daria uns 5 minutos. Me parece muito com a história da Vitória, aqui de Cajamar, que ela também, o pai ia buscar e não conseguiu ir buscar, e ela desce do ônibus, e ela é pega pelo meio do caminho. Eu queria conhecer sua filha antes desse dia. Eu entendi que ela foi a última palavra que você teve, a gente vai entrar no crime. Mas quem era a Larissa? Como era ela? Você já me contou que o desejo dela era ser enfermeira. Quem era sua filha? Larissa era uma menina simples, educada,
meiga, carinhosa. Era uma filha que me ajudava em tudo que o senhor imaginar, ela me ajudava em tudo. Nunca me deu dor de cabeça, nunca me deu trabalho, não usava droga, não fumava, não bebia. Era uma filha exemplar para mim. Para mim, quem conhece ela sabe o tanto que ela era querida, era meiga, trabalhadeira, porque desde os 11 dela, 11 anos de idade, quando eu ia fazer faxina, ela ia comigo, ela me ajudava, entendeu? Ela nunca deixou eu sozinha, nunca. Ela era uma excelente filha mesmo. Sua filha é única? Tem três. Tem Larissa três era do filhos. meio. A do meio. E ela, uma menina, ela tinha namorados? Como que era? Ela já estava fazendo enfermagem? Como que era a Larissa com amigos, com namorados? A Larissa teve um namorado só, que é o Gabriel, tempo de escola, que ela começou a namorar com ele com 15 anos. Até o ocorrido do fato, ela estava com ele ainda. Na escola, as pessoas que conhecem ela falavam que ela falava pouco, era o jeitão dela. Quando ela tinha poucas amizades, mas a amizade que ela tinha era verdadeira. Que a Larissa não era de muita conversa, a Larissa escolhia as amizades dela, e namorada ela só teve um, que era o Gabriel. E ela tinha uma boa relação com o Gabriel? Saiba assim. Sem problemas? Porque ela já estava namorando com ele desde os 15, já estava 6 anos namorando com ele. Não, não, E não ele era tinha uma plano de casar, relação. Tinha plano de casar? que ele terminou a faculdade dele de Direito, né? Eles fazer a advocacia. Daí ele terminou, eles iam casar esse ano. Estavam até vendo um apartamento no Indaiá para comprar. Ela falou, mãe, nem que eu entre em dívida, porque a Larissa era tudo certinho, era planejado. Ela não queria ter filho, porque ela falava que ela não queria morar em casa de sogra, não queria morar na minha casa, que ela queria ter a casa dela, construir a vida dela, para depois ela pensar em ter filho. Muito inteligente. Se mais pessoas pensassem como a Larissa, teríamos um mundo menos doído. Ela ela estava com medo, ela tinha comentado alguma coisa, porque ela desaparece no dia 14. Vocês buscavam ela sempre ali no supermercado. Mas ela tinha comentado, aí um cara estranho apareceu, ela estava com algum receio, com algum medo? Um mês antes de acontecer isso daí, ela falava para mim que ela queria sair do Chibata, que ela não queria mais trabalhar ali. Por quê? Eu falei para ela, aí a Larissa, como ela era fechadona, ela não falava muito. Ela falava, não, mãe, eu não quero mais trabalhar ali. Eu não quero mais ficar ali. Eu falei, por quê, filha? O que que houve? Ela falou, não, eu só não quero mais trabalhar ali. Eu falei, então sai, filha. Sai. Se até hoje nós não passamos fome, nós não vai passar agora. Eu tenho fé em Deus. Você crê em Deus? Ela falou, eu creio. Eu falei, então sai, filha. Você não fica num lugar onde você não está fazendo bem para você. Você não sabia o que Daí estava eu não. acontecendo, mas alguma coisa, ela não estava gostando do trabalho. Não. Você não sabe se era Ela dentro ou falou que tinha fora do um. trabalho. Não. Ela falou que só tinha um segurança lá dentro que perturbava ela, queria ficar com ela. E ela não queria, só que ele ficava falando pra ela, fica comigo. Ela falou, eu não vou largar, ela chamava o namorado dela de neguinho. Eu não vou largar meu neguinho pra ficar com você. Faz 6 anos que eu tô com ele, eu não vou largar ele. Eu nunca vou largar meu namorado, nunca vou trair meu namorado pra ficar com você. Daí eu falei pra ela, fala com o gerente, alguma coisa que ele tá, né? Ela falou, não, mãe, eu consigo resolver. Daí Ela eu não. tem. E a gente não sabe, inclusive, se ela falou alguma coisa pro gerente. Porque ela era muito fechada, Tá. era muito E aí, quieta. naquele dia 14 de dezembro, você fala com ela, estava tranquila, ela foi trabalhar normal, foi para a faculdade, ela já era final de ano, acho que ela não estava tendo aula, né? Não, Ela foi tranquila para o trabalho. ela foi tranquila. Ela chegou da casa do Gabriel, que o Gabriel trouxe ela. Ela veio, tomou banho. Na sexta-feira, isso. Sexta-feira o Gabriel saiu com ela, ficou na casa dele lá com ela. Daí ela voltou no sábado, retornou para casa, tomou banho. E eu não vi ela, que eu trabalho 5h30 da manhã. Ela veio, tomou banho, se arrumou e foi trabalhar normal, de Uber. E Foi normal. Daí, quando foi 9h50, ela mandou a mensagem para mim buscar ela. 9h50 da Daí eu noite. falei que isso. Daí eu falei para ela que já estava indo.
Daí ela perguntou pra mim se tava chovendo. Eu falei, tava serenando. Daí ela falou, as últimas palavras dela falou que não precisava sair, não, não precisava ir, não. Que ela ia de Uber. E é de Uber. O, E eu nem quando foi sei o se ela chegou a Uber, porque Você não o sabe. celular tá preso. Não, porque o celular tá preso na delegacia. Ah, ela foi encontrada com o celular dela. Foi. Então, Não pelo roubaram menos. nada dela. Nossa. Ah, o namorado dela conta qual foi a última vez que ele conversou com ela? No sábado, Antes de você, depois de você? depois de mim. Ele falou que ela mandou mensagem pra ele, falando pra ele buscar ela, só que ele tava terminando a última corrida, que ele faz Uber. Daí foi pra ela esperar 5 minutos. Daí ele fala que ela falou assim, pô, enquanto você tá andando de carro, eu tô andando a pé. Daí eu não sei o que aconteceu, que eu acho que eles brigaram pra ela ter saído daquele mercado, eles devem ter brigado. Só que ele fala pra mim que não brigou. Só que a minha mente diz que eles brigaram e ela saiu, porque ela nunca saiu dentro do mercado sozinha. E não foi por mensagem essa briga, foi por ligação, é isso? Celular. Pelo não, por mensagem. Então essas mensagens existem. Dá pra saber o que eles conversaram. Sim. E ele não liga pra ela, não tem. E ela não liga pra ele. Não, daí ele foi na casa do meu pai, que é aqui próximo da onde nós mora, 11 horas da noite, perguntar dela. Diz ele que veio na minha casa, mas não chamou, porque estava tudo apagado. Daí eu falei para ele, mas como você foi na casa do meu pai e você não veio aqui? Pelo amor de Deus, se você viesse aqui 11 horas, eu ia pegar minha filha gritando na ciclovia se ela estivesse na casa de Matagal. Eu ia pegar, porque você não me avisou, pelo amor de Deus, porque você não me avisou. Eu perdi minha filha pelo único dia que eu não fui buscar ela. O único e maldito dia eu perdi minha filha. Daí ele não fala nada, não ficou não pra mim. E ela ia sair do supermercado e ia pra onde? Pra casa, Pra sua casa ou pra casa dele? pra minha casa. E por que que ele estava procurando por ela? Porque ele falou, lá no celular que o delegado falou pra mim que tinha ligação dele pra ela. Só que daí já não pegava mais sinal no celular. Então ele tentou falar com ela, como ela não atendeu, ele ficou preocupado. Isso. Aí, se ela estava indo para sua casa, ele tentou falar com você? Não, ele foi na casa do meu pai primeiro. Porque todo Daí, dia que eu ia buscar ela, nós é. passava na casa. É aqui perto da minha casa mesmo. É mesmo bairro, pertinho. Nós passava lá pra ver ele, que meu pai é idoso. E ela gostava muito do vô. Então nós passava todo dia lá pra ela falar com ele, todos os dias. Então ele achou que ela saiu de lá e foi direto pra casa do meu pai. Só que ela não foi. E tudo bem, daí ele passa, vai na casa do seu pai, ele conversa com seu pai? Conversa, pergunta dela. E ele fala, o seu pai não vi. Meu pai fala, não vi. Daí ele veio pra casa, só que ele falou que tava tudo apagado, pensou que todo mundo tava dormindo. E você estava dormindo? Eu tava deitada. A Letícia não tinha chegado, isso te preocupou? A Larissa não tinha chegado, isso te preocupou? Muito. Daí eu liguei pra minha irmã, pra saber se ela tava lá na casa do meu pai. Daí falar que ela não tava. O Gabriel, eu tentei falar, não consegui. Eu fui saber que a minha filha não tava com o Gabriel no domingo. 6 horas da manhã que ele ligou, mandou mensagem pra mim perguntando se a Larissa estava aqui. Eu falei, não, a Larissa não tá com você? Ele falou, não. Eu falei, pelo amor de Deus, Gabriel. Como a Larissa não tá com você, ela não tá na casa do meu pai, onde ela tá? Daí ele veio aqui em casa, nós fomos no Chibata, esperamos o Chibata abrir 8 horas. Daí o Chibata mostrou as câmeras pra mim, dela saindo 10h14. Eu ajoelhei lá no Chibata e falei, minha filha não volta mais. A minha filha não volta mais, porque minha filha nunca fez isso, ela não volta mais. Daí o Gabriel falou pra mim me acalmar. Eu falei, não tem como me acalmar, porque minha filha, onde ela ia, ela mandava mensagem pra mim. A minha filha não volta mais, gente. A mulher, por meio-dia, ela vem trabalhar. Daí eu fiquei até meio-dia lá no Chibata.
deu 12h10, ela não chegou. Eu falei, moça, ela não veio mais. A minha filha mataram minha filha não veio mais. Eu senti uma dor muito forte no meu peito, que eu não sei explicar pra você, foi uma dor muito grande, que eu só sabia chorar e gritar. E o caminho desse supermercado até a sua casa é um caminho iluminado? Tem câmeras? Tem sinal de trânsito? Tem casas ou prédios com câmera? Não. A ciclovia jogaram no meio do mato, no meio do nada. No meio do nada, aquela ciclovia é um pavor. Pavor, porque quem tá lá na pista não vê a gente lá em cima. Então é mato do lado assim, ó, matagal, é um negócio muito feio, muito horrível. Eu sempre falei Mas pra ela, se um dia você vir só, não vem pela ciclovia, vem pela pista. Passa no meio da pista, vem pela pista. Eu falava pra ela, se um dia a mãe não conseguir te buscar, você vem pela pista. e ela foi andando pela ciclovia? No Chibata mostra até uma certa parte que acaba o estacionamento do Chibata, mostra ela. Só que do lado do Chibata tem uma ruinhazinha de terra. Eu não sei se a minha filha chegou a passar pela ciclovia, porque o delegado fala que não tem nenhuma câmera que pega ela ali. Eu não sei se pegaram a minha filha aqui naquela rua de terra ou se a minha filha conseguiu passar a ciclovia. Até hoje é um mistério, eu não sei por onde ela passou, porque só tinha aquele caminho. E ali onde é do lado de Chibata tem uma rua de terra que é tudo escuro, tudo escuro. O túnel que a gente passa não tem iluminação, é escura. Aí quando a gente vai para a ciclovia é mato. Gente, como é que a prefeitura faz uma coisa dessas? Ah, segurança zero. Não é uma ciclovia, então, Zero. é um ciclo-horror, não é uma ciclovia. Quando você vê essas imagens, vocês ainda não tinham procurado a polícia? Não, quando eu vi a imagem. Não, nisso antes eu tinha ido lá dar queixa dela na polícia. Ah, antes de você ir para o supermercado, você passa na delegacia. O que E que aí eles falaram para aconteceu? mim olhar no. Eu fui lá dar queixa do sumiço dela. Eles falaram para mim no UPA, ver se ela estava lá. Eu fui com o Gabriel no UPA, ela não estava. Falaram para mim na Santa Casa. Eu fui na Santa Casa, ela não estava. Eu fui no UPA do Perequê, que é outro bairro bem longe daqui. Fui, ela não tá, daí eu voltei lá, falei pra ele, ela não tá, moço. Ela não tá. Vamos ali na mata comigo. Manda só um policial comigo, pelo amor de Deus, pra procurar no mato. Eles falaram pra mim que só ia pegar o caso dela segunda-feira. Eles não abriram o boletim Eles de falou, ocorrência na hora que você foi? Eles mandaram você ficar rodando UPA? mandaram eu rodar o UPA primeiro, Não abriram o boletim de pra ver. ocorrência? Aí depois eu voltei lá, pedi pra um policial ir comigo na mata, porque meu coração dizia que a minha filha tava naquele mato. Só que eles falaram que só segunda-feira que o delegado ia pegar o caso da minha filha, porque não tinha Não, delegado naquela hora. não avisaram o 90? Não falaram para vocês ligarem para o 90? Nada? Nada, nada. Não falaram nada pra mim, nada. Então ela some no sábado, no domingo Isso. você vai lá na delegacia, a polícia não faz nada, fala que só vai Nada. fazer na segunda-feira. Fica aqui meu convite sempre para todas as pessoas que quiserem falar sobre o caso, é mandar o e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com. Gostaria muito que a polícia da cidade de Caraguatatuba me explicasse por que uma moça que some com uma imagem, com uma câmera indo por um caminho, a polícia não agiu naquele mesmo momento. Essa é uma pergunta que eu farei. A segunda é por que não foi feito o boletim de ocorrência no mesmo momento e por que mandaram uma mãe buscar em UPA. Gostaria muito de ter essa resposta da Polícia Civil de São Paulo, uma vez que a polícia serve para a sociedade. Não é a sociedade que serve para a polícia. Você fica sem nada, você fica sem o apoio policial, que é o que deveria ter sido feito. Fica também para a Secretaria de Segurança de São Paulo, se quiser falar. Qualquer pessoa que quiser dar uma explicação do porquê desse desserviço, eu gostaria de saber, eu trarei aqui no canal para as pessoas saberem. A senhora, então, fica sozinha, junto com o namorado da sua filha, saem da polícia, vão para tudo que é UPA, aí vocês vão para o supermercado, é isso? Não, eu fui Qual na foi o caminho? delegacia Foi na primeiro, delegacia? daí eles falaram pra mim no UPA, eu fui no UPA, em todos os UPA que tinha em Caraguá.
Tá. Depois fui na Santa Casa, não tive notícia. Eu voltei, fiz o boletim de ocorrência, eu fiz, depois O que boletim de nós ocorrência procuramos é no UPA, feito. isso, mas depois que nós fomos no UPA, que tinha que ver se ela estava internada, se Não tinha foi feito acontecido na algum hora. acidente, não. Daí voltei lá, falei, moço, ela não está nos UPA de Caraguá. Faz o boletim para mim, porque minha filha nunca foi de fazer isso, minha filha nunca saiu sem avisar, ela saiu do serviço, entendeu? Ela saiu do serviço para casa, ela não chegou na minha casa, aconteceu alguma coisa nesse meio caminho, que ela nunca fez isso. Daí ele fez o boletim, daí eu pedi para ele mandar um policial comigo, porque o mato ali é feio, para entrar na mata comigo, para ver, né, se tinha acontecido alguma coisa, se achasse ela. Ele falou que não, só na segunda-feira que o delegado ia pegar o caso, porque não tinha delegado de plantão. E ainda comecei a falar como? Então as pessoas não podem acontecer acidente no sábado, domingo, porque não tem delegado aqui para resolver o caso. Não tem ninguém aqui que possa resolver o caso, pelo amor de Deus. Ela é uma menina ainda, tem 21 anos, eu preciso de ajuda. A minha filha nunca fez isso. Ele fala, moça, eu não posso fazer nada. Só segunda-feira que o delegado vai pegar seu caso. Daí eu saí Se da a polícia delegacia não pode chorando. fazer, se a polícia não pode fazer nada, então realmente a gente não sabe para quem procurar, né? Não. Daí eu saí de lá chorando, voltei pro mercado, perguntei se ela tinha chegado. Eles falaram que não. Daí eu arrumei um grupinho entre família, fizemos um grupo, entramos na mata. Eu procurei minha filha até 10 horas da noite naquele mato. Eu cacei minha filha até 10 horas na escuridão. Todo mundo Você, procurando a minha filha. quem foi? Foi você, o Eu, namorado dela? o namorado dela, o pai dela, meu marido, meus irmãos, entendeu? Uns amigos meus, aqui do bairro mesmo, conhecido, as primas dela, tudo procurando mato. Eu gritava o nome dela desesperada naquele mato, eu gritava, Larissa, você tá aí, dá um sinal pra mãe, grita pra mim, Larissa, pelo amor de Deus. E aonde acharam o corpo dela, seu Beto, não Não me tava, chama porque de eu seu entrei com a Beto, minha. pelo amor. Não me chama de seu Beto, é só Beto. Onde acharam o corpo dela? Não foi você que encontrou o corpo dela? Não, Que bom, por um lado. aonde acharam o corpo dela? Eu entrei ali com a minha filha, tanto que o meu sobrinho falou, tia, aí é brejo. Eu falei, não é não, filha, aqui é mato, mas não tem nada aqui não. Isso no domingo. Na segunda-feira eu voltei para a delegacia para falar que ela não tinha chegado em casa ainda. Daí vem o seu Maurício, que é o investigador, falar comigo. Dei o depoimento de novo, tudo certinho. Ele falou para mim: eu vou trazer sua filha. Eu falei: assim espero. Daí nós saímos. Ele falou que estava indo procurar ela. Nós saímos. Eu voltei lá pro lado do mercado. Só que daí eu fui na rua de terra, aquele que tem do lado do mercado que eu falei para você. Daí ligaram uma ligação anônima para mim, falando: Raíssa, aonde você tá? Eu falei: eu tô aqui do lado do Chibata, na ruinha de terra. Você tá com quem? Sua mãe tá aí? Daí a pessoa tava falando comigo, mas não sabia. Eu falei: não, a sua mãe não tá aqui. A minha mãe não tá aqui. Você tá com quem? Eu falei: tô com meu pai. É o pai da minha filha. Daí ele falou assim: corre aqui em frente à Fiat. Eu falei: mas por quê? Ele falou: corre aqui. Eu falei: mas quem tá falando? A pessoa não falou, só falou para me correr. Desligou o telefone. Daí eu vi os investigadores correndo e corri atrás. Quando eu corri atrás, que eu passei na frente do carro, eu vi um monte de gente parado no mato. Daí eu comecei a gritar, eu falei: não acredito. E eu vi o seu Maurício, o investigador, lá de pé. Daí quando eu fui entrar no mato, ele segurou eu. Falei pra ele: eu não acredito que é minha filha, eu não acredito que é minha filha. Ele falou: eu falei: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu comecei a gritar, falei: por que vocês não vieram comigo? Por que vocês não vieram comigo quando eu pedi? Ele não soube explicar, ele falava: me perdoa. Eu falei: perdoa não. Eu não perdoo porque eu fui fazer o boletim. Se vocês tivessem vindo comigo, quem sabe eu tinha achado minha filha bem. E aí começou naquele. Que dia foi que encontraram sua filha? Dia 17, é isso? Na segunda-feira. 14, 15, 16 para 17 de dezembro. Isso. Como foi para você? Você viu o corpo dela? Eu vi de relance. Relance. E como é Não que deixaram foi ver ela.
para você, ali começou uma divisão da sua vida. Você tinha que chorar a morte da sua filha e você tinha que começar a busca pela justiça. Como foi, como foi esse processo para você? Como foi essa divisão de emoções? Ali para mim, naquele momento, quando eu soube que era ela, morreu um pedaço de mim. Eu falo que hoje eu sobrevivo. Eu não vivo mais, eu sobrevivo, né? Porque jamais imaginei na minha vida, jamais, jamais pegar minha filha ali jogada naquele mato. Daí eu comecei a gritar que arrancaram um pedaço de mim, o que que eu ia fazer, o como eu ia sobreviver sem ela. Se as pessoas soubessem o que ela era para mim, entendeu? Ela não tinha maldade com ninguém. Ela, quando eu tive depressão, ela me dava banho, ela penteava meu cabelo, ela cuidava de mim com maior paciência. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí comecei a gritar, por que, Larissa, você não deixou eu te buscar? Por que você não retornou para mim, filha, para falar que não conseguiu o Uber? O que que aconteceu nesse meio termo? Aí eu falei para ela que eu não tenho mais força, o que eu vou fazer sem você aqui? Você era minha força, você me dava força. Quando eu tava triste, você ia lá no serviço, ficava conversando com a mãe, o que eu vou fazer sem você aqui? Daí eu fui tendo a ajuda da população, a ajuda dos meus parentes, alguns parentes, alguns que dá para pôr o nome, e de uma amiga grande mesmo, me ajudando para me ter força, porque até a minha vida eu tentei tirar por causa desse ocorrido. Que eu falo para as turmas que ninguém entende o que eu tenho três filhas. Eu tenho três filhas. Só que é assim, eu amo as três. Eu amo as três. Jamais na minha vida eu queria perder uma. Só que a Larissa, ela era a minha base. Ela, quando eu tava ruim, que eu ligava para ela do meu serviço, falava, eu já não tô bem, ela ia lá às 8 horas da manhã, de bicicletinha, ficava comigo até 2h20. Quando eu saía do serviço, ela vinha embora comigo. Ela falava, vai dar tudo certo, mãe. Eu vou crescer na vida, eu vou te ajudar. Você não vai sofrer mais, que eu não vou permitir mais ninguém fazer você sofrer. Então, eu não perdi só uma filha, eu perdi uma amiga, uma companheira. Quando eu ia fazer faxina, quando eu saía do serviço 12 e pouco, que ela não trabalhava registrada ainda, ela ia comigo para não deixar eu sozinha. Entendeu? Ela era minha companheira, era tudo, tudo para mim. Ela era a sua vida, praticamente, pelo que você contou. Como foi esse processo de você chegar a pensar no seu próprio fim? Foi porque no dia 24 Natal. eu passei o Eu passei meu Natal naquela mata gritando. Eu falava pra ela, por que você me deixou aqui nesse mundo? Por que você não levou eu com você, Larissa? O mundo é cruel. Falei pra ela, me dá uma pista de quem fez isso com você, pelo amor de Deus. Mostra pra mim, filha. Mostra pra mim que a vida tá difícil sem você aqui, eu não aguento mais. E aí passou um conhecido meu tirando daquele mato. Eu falei, deixa eu aqui. Me deixa aqui, pelo amor de Deus. E ele falou, não, Shirley, você não merece, sua filha não ia querer ver você assim. Eu falei, mas eu não aguento mais, eu não tenho mais força para lutar. Ninguém tá entendendo meu sofrimento, eu não aguento mais. Daí chamou minha filha mais velha, minha filha foi lá, pegou eu, trouxe eu pra cá. Só que o meu dia é assim, desde o dia daquele bendito dia que encontraram ela, meu dia tem sido assim. Shirley, você tem uma água aí para você tomar? Alguém para te ajudar? É um pouquinho de água pra mexer. É, Você quer pegar um papel? um papel também, filho, por Quer favor. respirar um pouco? Quero. Respira um pouco de que porque você precisa até para você buscar justiça para sua filha, você vai precisar encontrar forças que nem você fazia ideia que você tinha. Mas você precisa
Você está comendo, você está tomando água? Como é que você está? Eu não tô comendo bem, não, porque eu lembro dela saindo do serviço, falando pra mim, na o dia que ela mandou mensagem, que ela ligou, porque ela tava com fome, minha filha morreu com fome. Daí eu lembro, eu não consigo comer muito. Como Daí é que tá com... é, como que meu tá com as marido fala que eu suas... tenho que comer, que eu tenho que... Tem que comer, você tem para ver a justiça pela Larissa, você tem que comer, você tem que tomar água, você tem que dormir, você consegue dormir, você tá fazendo terapia, você tá com algum auxílio médico, Eu, eu tô dormindo à base de calmante, mas porque consegue ela dormir. passou calmante, consigo. É porque é Eu durmo importante uma dormir, hora, comer e tomar água. Você precisa, senão você sucumbe. E para você conseguir fazer com que a Larissa tenha justiça, você precisa estar viva. Você precisa estar, de fato, presente. Então, eu vou dar uma pulada nessa parte do Natal e Ano Novo que eu ia perguntar, porque isso está te deixando muito abalada. Então, para a gente entender um pouco mais da história da investigação. Quando a Larissa é encontrada lá naquele mato, a polícia tem que começar uma investigação. Como ela estava? É possível saber há quanto tempo ela já tinha morrido? Porque você até fala, se vocês tivessem vindo comigo, talvez eu tivesse encontrado minha filha viva. Ela já estava morta há quanto tempo? É possível saber? o legista falou que ela morreu no sábado, à meia-noite. No sábado, ela deixa de falar com você às 9h40 da noite, ela morre 2, 3 horas depois, é isso? Ela deixa de falar comigo 9h58 da noite. A Mostra gente ela saindo do tem o mercado às vídeo de 10, ela saindo, 10 e pouco. 10 14 da noite. Ela vai morrer Dessas dali 10 uma hora e pouco. 14, isso. Ele E falou que ela nesse, gritou uma hora e meia. O legista ela gritou ou ela viveu? gritou uma hora e meia aqui dela. Ele falou que estourou tudo as cordas vocais dela. Ela estava toda roxa aqui. O rosto da minha filha estava desfigurado. Ela A minha filha tinha. teve Sua filha teve o quê? a cabeça amassada, a orelha cortada. A minha filha teve os dedos quebrados, os nervos da mão dela aparecendo tudo. Aqui dela quebrado, aqui dela amassada, aqui amassado. O Ela foi rosto, violenta. eu não reconhecia pelo Ela foi, rosto, fizeram ela tudo foi, com ela. teve violência sexual. Estuparam ela com preservativo. Inteligente. É mais difícil de deixar a marca. Ela tinha DNA embaixo da unha? Do possível O suposto. delegado tinha. Vou te fazer uma pergunta técnica, não sei se você sabe. Já foi confrontado o DNA debaixo da unha dela com um banco de dados de DNA de criminosos do Brasil? Para saber se é um criminoso Não, recorrente? Não foi feito ou você não não, sabe? não sei, que eles não falam. Ele fala que está sob sigilo. Sigilo por quê? Se não é menor de idade? Não sei, eles falam que está sob Porque é um sigilo crime de da. estupro. É um crime de estupro, ele entra em sigilo, mas você é a mãe, você tem todo o direito. Você tem já um advogado criminalista junto com você? Tem um advogado que mora no condomínio que eu trabalho, só que ele não fala muito. Eu pergunto para Mas, ele fala pouco. mas você não está tendo, então, uma boa assistência jurídica. Você precisa de um advogado criminalista. A própria Defensoria Pública pode fazer isso por você. Se algum advogado estiver assistindo aqui, puder ajudar a Shirley, tem o contato dela, tem as redes sociais dela, estão sendo colocadas.
entre em contato pelas redes sociais da Shirley, mas, gente, não é um advogado tributarista, tem que ser um advogado criminalista que saiba o que está fazendo, até para a gente manter atualizado o caso aqui no canal. É importante depois, se tiver um advogado que tem acesso ao processo, para nos contar como está, se já está em processo, se ainda está em inquérito, o que andou nessa investigação. É importante para a mãe da Larissa, para a Sheila, e também para a gente conseguir acompanhar o caso e ver a justiça pela Larissa sendo feita. Mas, então, a gente não sabe ainda do DNA, ela tinha os dedos quebrados, isso mostra sinal de defesa, ela tentou se defender muito. Ela estoura as cordas vocais dela. Ela foi encontrada com roupa ou sem roupa? Vestida até a perna, o pé segurou a roupa dela. Tá, normal. Tava É o clássico. Você falou que ela estava com o celular. Ele não roubou nada? Não, nada. O celular dela é um iPhone 13. E não roubou o iPhone dela, nem bolsa, nem carteira, nem nada? Nada. Essa pessoa, ele mata, ela morre de quê? Você sabe? A causa morte? Asfixia. Asfixia. Meu Deus. Então, aí, o que a polícia hoje trabalha? Já tem algum suspeito? O segurança foi investigado? Porque é natural, num caso como esse, investigar o namorado, investigar o segurança, investigar colegas de trabalho, investigar amigos, investigar pai, investigar avô. É normal, tem que investigar todo mundo. Você sabe como que está a investigação? Tem alguém preso? Tem algum suspeito apontado pela polícia? Por quê? Foi um suspeito preso no dia 18. No próprio dia 18. Ele está solto. Soltaram. Por falta de prova. Ele foi preso porque ele estava cheio de chupada no pescoço. Só que alega que ele estava com travesti. Né? Tá. Não sei se eu posso falar o nome dele? Não. Não, está suspeito não. Mas esse suspeito, por exemplo, se ela tem um DNA embaixo da unha, foi confrontado o DNA debaixo da unha dela com o DNA desse suspeito? Ele não é obrigado a entregar o DNA, mas se não foi. Por que ele foi apontado? Por que ele foi apontado como suspeito? Por causa de umas chupadas que ele tinha no pescoço. Mas ele conhecia a Larissa? Ele trabalhava no supermercado? Que nunca viu minha filha. Ele falou que nunca viu minha filha, mas que conversou com a minha filha 1h30 na rodoviária. Como assim? Que rodoviária? A rodoviária que é perto do serviço dela. E por que ele ficou 1h30 conversando com a sua filha? Aí foi aí que eu entrei em diálogo com o delegado. Eu falei assim, como ele conversou com a minha filha, se na câmera mostra minha filha sentido ao contrário da rodoviária. Eu falei pro delegado, não bate, a câmera do Chibata mostra minha filha indo por sentido ao bairro que ela mora, não sentido à rodoviária. E onde ela foi encontrada é perto da rodoviária? Não, é perto de onde eu moro. Mas então o que tem a ver esse homem na rodoviária? Onde acharam esse homem? Não sei, aí o delegado não falou pra mim, falou que só prendeu ele por causa das marcas, dos hematomas, e porque mostrou uma foto da minha filha pra esse cara confirma que esteve com a minha filha 1h30. No dia que ela some? Não fez nada com ela, no dia que ela some. Que só conversou com ela, que soltou ela e ela foi embora. Eu falei, mas na câmera mostra ela sentido o bairro que ela mora, não mostra sentido a rodoviária. Eu falei pro delegado, não tá batendo. Não, e se ela morreu meia-noite, segundo o legista que você está me contando, ela estaria viva meia-noite, ainda conversando com ele na rodoviária. Quanto tempo é da rodoviária até o lugar que ela morreu? Quanto tempo? Dá 25 minutos. Então ela teria que ter morrido depois da 1h da manhã, 1h30, 2h da manhã. Não tem. Mas de onde achou esse homem, gente, da rodoviária? Ele era do bairro Massaguaçu. E se ele nunca tinha visto sua filha, você nunca tinha visto ele? Nunca. Ele falou que o delegado falou que ele alegou que ele veio comprar droga aqui, no bairro Ponte Seca, e que passou, viu minha filha de pé na rodoviária e começou a conversar com a minha filha.
Mas o que a sua filha estaria fazendo na rodoviária? É isso que eu quero saber também, porque na câmera mostra minha filha sentido ao contrário, sentido vindo o bairro onde nós mora. Na rodoviária não tem câmera? Tem. E onde ele estava não foi filmado? Não sei, porque eles falam, o delegado alega que não tinha nenhuma câmera que pegou minha filha. Mas se ele está na rodoviária, se ela está na rodoviária, ele diz que está na rodoviária. Tudo bem, a câmera de ele conversando com a sua filha não pegou, mas quantas câmeras a rodoviária tem para ela não ter passado por nenhuma delas? Se ela chegou na rodoviária, ela chegou por algum lugar. O delegado não viu ela na rodoviária? Tem alguma câmera que pegue a sua filha passando? Então, realmente, ela estava na rodoviária? Qual a lógica? Desculpa, eu estou perguntando para você, estou dizendo assim, qual é a lógica desse homem da rodoviária ter sido apontado como suspeito, se ela estava indo para o outro lado, não tem câmera da rodoviária? Eu gostaria muito de entrevistar o delegado desse caso para saber os detalhes Pode me falar que está sob segredo de justiça, então não vai me dar entrevista, mas fica assim, por que prender um homem, porque tem um chupão no pescoço, se esse homem estava na rodoviária, mostra foto, se tem DNA não confronta, se foi confrontado não sei. Se ela estava na rodoviária, segundo ele, tem outras câmeras na rodoviária. É uma rodoviária que deve ter uma entrada e uma saída, ou algumas entradas e saídas que devem ter câmera, então ela entraria por um lugar, você confirmaria que ela realmente esteve na rodoviária. E você teria que ver ela saindo da rodoviária. É isso que eu digo assim, tá, não tem. Então, ou seja, o caso da sua filha ainda não sabemos nada, não existe o autor, não existe nada, a gente não sabe o que aconteceu com ela. No dia que foi achado o corpo da minha filha, ali naquele local, eles não isolaram o local, Não foi feita perícia de local? não isolaram, não isolaram. No dia 18, eu achei uma bolsa perto do local, uma bolsa de homem, com um monte de pertence. Liguei para o investigador, ele não foi buscar a bolsa. No dia 22, eles ligaram para mim, compareci à delegacia, eu fui com meu marido, né, que não é pai dela, é padrasto. Fui com ele até a delegacia. Eles me perguntaram do sapato da minha filha, se eu tinha visto o sapato da minha filha. Eu falei, como eu vi? Se ela saiu com o sapato no pé do chibata, eu não vi, moço. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. O investigador aqui é vocês, não sou eu. Meu Deus. E aí, no dia 25, ele manda eu voltar lá e fala que achou o sapato da minha filha a 3 metros. 3 metros da onde? Se eu voltei naquele local, entrei naquela mata, fui até o final, que dá no antigo pesqueiro, não achei sapato nenhum da minha filha. O ideal do seu caso é a sua história ir para o DHPP, para a Divisão de Homicídios. Não tem um autor. Está na delegacia da cidade, isso, é isso? Tem que ir para a delegacia de homicídios, porque eles que sabem encontrar autores sem autoria, crimes sem autoria. É uma questão aí de você realmente ter um... Esse caso está em aberto, está em inquérito total, está aberto. Não deve ter um promotor ainda ou já tem um promotor, você sabe, que está coligado ao caso? Não. Sei, Beto, porque eles não falam. Eles não falam. O delegado que estava na investigação da minha filha, não sei o que aconteceu, que ele saiu, não está mais. Toda a O equipe delegado dele foi saiu. mandada embora. Não tem Agora entrou um novo. tiveram várias trocas, estão tendo trocas de delegados, bons delegados estão sendo tirados do lugar, eu não entendo porquê, outros delegados estão sendo colocados. O Estado de São Paulo está um pouco nessa coisa, eles estão trocando delegados, bons delegados saíram. E está nessa coisa e fica aberto. Entrou um novo delegado, né, o Dr. Rodolfo. Ele me deu uma assistência para mim, ele conversou. Fica aqui o convite para o Dr. Rodolfo dar uma entrevista. Só que o outro que estava, eu não vou nem falar o nome dele, o outro que estava, eu precisa. não botei fé nele, não. É muito triste porque eu conheço, é muito triste porque eu conheço muitos bons delegados, excelentes delegados, excelentes,
com quem eu tiro o chapéu, aplaudo em pé, eu fico orgulhoso de ver uma pessoa que gosta de ser policial, que gosta de fazer o bem para os outros. Quando você tem um caso como Isabela Nardoni, é porque você tem um excelente delegado, uma excelente perita, um excelente legista, e não é só e não é crime famoso, porque a própria Isabela Nardoni não era famosa, o crime dela se torna famoso depois. É quando você tem um delegado que quer fazer, que quer desenvolver. Isso, é prazeroso, isso é divino, é isso que a sociedade precisa ter. O problema é quando você tem um grupo policial que fala para uma mãe que vai pegar o caso só na segunda, porque dane-se essa mãe como vai dormir no domingo, né? Quando a polícia se desumaniza, ela deixa de ver, entender que ela tem que ser o mais humano possível. É como médico, policial é como médico, ele vive para salvar vidas. Então fica uma desbalanço. Imagina a sua angústia que você está vivendo sem respostas. Então eu espero que esta entrevista aqui cale fundo no coração dessas pessoas que precisam calar e que se movimente a Polícia do Estado de São Paulo e que a gente converse sobre o caso da sua filha e de outros e que esse caso seja bem olhado e que ele vá para a Delegacia de Homicídios, que você tenha um amparo jurídico correto, que alguém que esteja assistindo esta entrevista, um bom advogado criminalista, faça em pro bono para você, porque você precisa de alguém que saiba cobrar. Cobrar juridicamente falando. Então, espero que você consiga ter esse apoio também dentro dessa história. Hoje, o caso da sua filha está parado. Lara. Oi? Não pode. É minha nenê, a de 7 anos. 7 anos. O caso da sua filha está parado. Tá parado. E até agora, nenhuma novidade, nada. Essa bolsa de homem que você achou, nada foi feito com ela? Não, sumiu. Você entregou para a delegacia. A delegacia tem o celular da sua filha? Entreguei, porque eu fui lá na delegacia perguntar como eu fazia para me pegar essa bolsa. Eles falaram para mim pôr uma sacola na mão e um saco de lixo. Quando eu voltei no local, a bolsa já não estava mais. A bolsa tinha sumido. A polícia de Caraguatatuba mandou você coletar possíveis provas? Isso. Pôr uma sacola na mão e pegar um saco de lixo. O policial... não, isso chega a ser hilário. Um policial formado, que é colocado como polícia do Estado de São Paulo, manda a mãe da vítima coletar provas. Não é ele que manda a perícia buscar, ele não manda o lacre, ele não manda nada. Ele manda você pôr um saco de lixo na mão e colocar tudo dentro do outro para você não ter a sua impressão digital. Isso aconteceu no Estado de São Paulo. Em 2024, porque não dá nem para falar que isso é uma coisa do passado, da época de 90, 80. Em 2024, a Polícia do Estado de São Paulo manda a mãe de uma vítima coletar provas. Não foi feita perícia de local, não tem imagens, não tem fotos, não tem nada desse caso. Você sabe se tem laudo técnico? Nada. Não fala nada para mim. O celular dela foi encontrado. Já foi periciado? Foi. Tá lá com o delegado. Não, ele não poderia mais não, ele não poderia mais estar com o delegado. Ele tinha que estar no Instituto de Perícia. Eles tinham que estar no Instituto de Criminalista. Ele foi mandado para a perícia para abrir o celular, para resgatar. Que sim. Tá. E não temos ainda também esses laudos. E é engraçado que a bolsa dela que foi achada, a bolsa que ela estava no dia nas costas, eles devolveram para mim no mesmo dia. No mesmo dia. Só que quando eu abri a bolsa dela, tinha folha seca, tinha mato. Eu ainda falei para eles, vocês não poderiam ter devolvido para mim? Porque vai se a pessoa pegou na bolsa. Você é mais investigadora que os policiais que estão envolvidos. Você está corretíssima. Aí foi primeiro, mas isso daí não entra com o próprio logo que entra. Eu tava com ela no dia. Tem DNA dentro, possivelmente. Por que tem folha dentro dessa bolsa? A bolsa dela estava aberta, ele abriu. Tem DNA, tem impressão de que tem coisas ali dentro. Então, o que eu falei para ele, questionei ele. Falei, o senhor não poderia ter devolvido a bolsa. Se o senhor devolveu a bolsa, o senhor tinha que ter devolvido o celular também.
Porque o celular do senhor ficou e a bolsa não. A bolsa, as coisinhas dela foi jogada no chão, porque tem muita folha seca, tem mato aqui. Só que ele virou as costas e saiu andando. Shirley, como você está agora nessa busca pela justiça para sua filha? Eu não vou entrar em detalhes mais doídos para você, porque eu preciso que você se fortaleça para continuar lutando pela Larissa. Eu não vou fazer outras perguntas sobre este momento, sobre a despedida, sobre a dor, porque eu acho que você precisa estar mais inteira, e é normal e esperado de uma mãe que ama tanto a filha não estar inteira a menos de 6 meses da partida dela. Então, eu não vou... Tem perguntas que eu gostaria de fazer para você, que eu quero fazer, num outro momento. Eu vou respeitar a sua fragilidade agora. Eu quero que você continue em contato com a produção, qualquer novidade do caso. Se você conseguir um advogado, o advogado está convidado a me dar uma entrevista, me explicando o caso, como ele está, desde que ele já tenha tido acesso ao processo. Fica novamente aqui o convite para o delegado do caso falar, e também um convite para o DHPP de São Paulo, a Divisão de Homicídios do Estado de São Paulo, precisa agir e precisa puxar esse caso para eles. É necessário, porque senão fica uma coisa muito etérea. E você deixa de fazer uma coisa que a polícia precisa fazer, que é a justiça. Justiça não é a polícia, né? A justiça é outra coisa. Mas a polícia é o caminho para que a gente tenha justiça. Assim que você tiver novidades, eu desejo de verdade que você consiga ter a paz que você merece quando o autor for descoberto. Vai ser a primeira paz. Depois é o julgamento, depois é a sentença, para daí a gente conversar mais a fundo das suas próprias mudanças internas como mãe, e para saber mais alguns outros pontos. Então, eu vou deixar essa entrevista em suspenso, porque eu não farei isso com você. Eu acho que qualquer pergunta mais íntima sua agora vai te destruir. Eu não quero fazer isso com você. Tá? Em respeito a você, em respeito a Larissa, e tem muitas coisas que eu quero saber ainda mais sobre esse caminho que você está trilhando. Mas agora a gente precisa descobrir, inclusive, como está o processo, como está a investigação. Fica aqui um pedido para as pessoas que estão assistindo a entrevista, que compartilhem, que façamos chegar esta entrevista da Shirley para as pessoas competentes e necessárias para tomar uma solução e poder resolver esse caso. E que ela tenha o que todos nós devemos ter, que é o acompanhamento correto da Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Shirley. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Que eu não perguntei? Não, eu só peço justiça, que a justiça seja feita por ela em primeiro lugar e por mim. E por outras mulheres, porque eu vou te falar uma coisa, Shirley, você tem um homem que fez o que fez já com a Larissa, que usou o preservativo, ou seja, ele sabe que ele não pode deixar o DNA dele. Isso. Então, é um homem que já está mais articulado e organizado. Ele não levou o celular da sua filha, porque pelo celular ele poderia ser localizado. E poderia virar latrocínio. Ele sabe o que significa um latrocínio, junto com estupro, e ele sabe o que significa um homicídio. A pena de um latrocínio com estupro é muito maior do que um homicídio de estupro seguido de homicídio. Então, é um homem que está com a inteligência criminal. E quantas outras ele pode já estar fazendo, e quantas outras ele já fez? E eu então, peço para... pela Larissa, por você e pelas mulheres. Porque você tem aí um maníaco sexual que pode estar passando em outras ciclofaixas, outras ciclovias, por todo o Brasil. Eu peço também aos vereadores, o prefeito de Caraguá, que dá uma atenção para essa ciclovia aqui, porque não é só eu que uso, não é só minha filha, é muita jovem, vai ir para a escola, vai ir para o serviço, precisa passar por essa ciclovia. Claro. E à noite é um deserto total, é uma escuridão, é uma sensação horrível.
No Brasil tem essa mania, pega sempre agora a ciclofaixa, mas só que para você ter uma ciclofaixa, você precisa ter iluminação, você precisa ter segurança, você precisa ter manutenção, você precisa ter preservação, você precisa permitir que as pessoas transitem de fato. Não, mas daí faz, vou fazer 20 quilômetros de ciclovia, daí vira, só vão olhar isso de novo depois nas próximas eleições. O Brasil vive de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, o Brasil vive o Brasil não vive todo dia, e eu concordo com você, se foi feita uma ciclofaixa, mantenha, ainda mais uma cidade turística, como Caraguatatuba. Você precisa, porque Tem ali uma passam muitas pessoas. naquela mata ali para a pessoa ter acesso, que tem uma pedrona ali que o criminoso pode ficar atrás da pedra esperando a próxima vítima passar. É uma coisa muito feia aquela ciclovia. Dá uma sensação de medo, uma sensação de pânico quando eu passar, porque eu tenho que passar lá todo dia para me levar minha filha de 7 anos para a escola. E toda vez que eu volto, que eu largo ela na escola, eu volto, eu começo a gritar naquela ciclovia, porque é onde eu encontrei minha filha. A gente vai conversar mais sobre essa passagem sua por esse lugar, mas eu acho que na hora certa, com você mais fortalecida, que você precisa se fortalecer. Um beijo para você, muito obrigado por ter te conhecido, eu gostaria de te dar um abraço, eu espero que a gente acompanhe esse seu caso até o final e que você tenha paz de ver o assassino da sua filha preso, para que você possa ter mais saudade do que tristeza e que um dia quando você reencontrar sua filha, tudo fique mais em paz. Um abraço grande, muito obrigado pela sua generosidade e de se despir de tudo e lutar pela sua filha. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus abençoe grandemente todos vocês, Todos e nós. obrigado por tudo, obrigado por ter mostrado um pouco o caso da minha filha. Quem sabe, assim, as autoridades põem a mão na consciência, entendeu? A polícia de Caraguá lute por justiça, que ache o assassino da minha filha, que não seja mais como falam, uma estatística, um descaso, porque no momento que eu senti até agora foi descaso total da parte deles. Tá certo. Fica aqui a sua indignação com toda a razão. Muito obrigado, Shirley. Um abraço a todos vocês. Que amanhã seja um dia melhor. Muito obrigado. Tchau.